atingiram todo o estado. Em alguns pontos do Recife, chegou a cair 106 milímetros de águas, segundo a Defesa Civil da capital. Nós vamos acompanhar agora como está a situação de quem vive no bairro de Águas Compridas, um dia após a morte de um jovem em um desabamento de barreira no local. Pouco mais de 24 horas depois da tragédia que vitimou Rafael Campelo, de 19 anos, o clima na comunidade é de muita tristeza e revolta. Pessoas que conviviam com o jovem ainda estão sem entender como tudo aconteceu. A gente conheceu... Aí apareceu a mão dela fazendo assim, aí ele ficou puxando ela, aí descobriu o rosto dela e o marido dela por debaixo. Aí, no final, ficou lá a irmã gritando, a irmã Judite gritando, socorro, socorro, meu filho está enterrado, meu filho está enterrado. Aí meu filho pegou, ficou pedindo socorro, gritando, aí desceu o vizinho de cima, depois veio outro e ajudou meu filho ali para desterrar o casal da frente. E os outros desterrou o de trás. Com pouco tempo foi que saiu só um e o outro ainda ficou dentro. Ele era trabalhador, não tinha nada o que dizer dele. Aí ele trabalhava durante o dia no açaí, à noite ele trabalhava no aplicativo. Aí veio para casa já tarde da noite, porque ele estava trabalhando, aí veio para casa já tarde. Aí quando não amanhecer, às 7h, às 7h30 da manhã, aconteceu esse problema. Durante toda a manhã de hoje, a movimentação foi intensa de técnicos da Defesa Civil de Olinda, cortando árvores, colocando lonas e também aparando o mato. Mas os moradores contaram para a gente que esse tipo de ação dentro da comunidade não é muito comum. Geralmente eles vêm na época da aproximação das chuvas, né? Aí vem, coloca lona plástica, mas depois que passa o período da chuva, eles não vêm fazer monitoramento nem mais acompanhamento das barreiras ou algo assim, né? Só quando se aproxima da época das chuvas. Vendo a movimentação agora, claro, né? Por conta do que aconteceu aí. A gente está no verão ainda, essas chuvas de fevereiro e março, né? Que vieram muito fortes e, infelizmente, aconteceu algo ruim aqui para a comunidade. Essas casas serão demolidas, né? E será feito aí o serviço aqui. Mas isso aí é para fevereiro, final de fevereiro, né? E comecinho de março. Até lá, algumas pessoas vão ter que desocupar suas casas. E aí, vão para onde? Tem algum dinheiro para esse pessoal pagar um aluguel? Vão ser deslocados para onde, né? O que vai ser feito com essas famílias, né? Porque muita gente não tem condição de pagar um aluguel, com muita dificuldade, conseguir uma casinha, mesmo no morro, mesmo numa situação de risco. Todo mundo está vendo uma situação de risco, ninguém quer, mas não está pagando aluguel e o pessoal está correndo atrás do alimento. E aí depois ter que pagar aluguel e alimento e tudo mais é complicado para muita gente aqui. Algumas pessoas que tinham casas na comunidade passaram a receber o auxílio moradia e venderam essas residências. O Altair é uma das pessoas que comprou o imóvel. Agora ele teme ter um prejuízo grande e já colocou uma placa para vender a casa, tentando recuperar um pouco do dinheiro que ele investiu nesse imóvel. Eu estava sem onde morava, não tinha outra opção. Aí ele me vendeu por um preço bom, devido às condições, barato. E o que eu tinha também, aí eu comprei a casa e botei energia, que não tinha mais, porque ele tinha saído depois da casa. Botei energia e limpei, organizei e estava morando. Estou morando há já uns 2 anos e meio. Sua casa, ela é cercada por várias barreiras. Quando chove aqui é uma agonia grande para você, né? Não durmo, cara, de noite. Fico acordado, ligado. Quando eu não estou rodando, eu estou em casa, mas ligado. Aí o cara roda de noite, cansado, chega cansado. E aí quando tá chovendo, o cara vira um zumbi. Eu tô aqui exausto de ontem da correria do acontecimento aí, da tragédia aí. Entendesse? Aí nem rodar ontem eu fui. Não aguentei, cara. A gente percebe que tua casa está com a placa de vende. Se você está tentando vender ela até para tentar recuperar um pouco desse prejuízo investido, né? É verdade. Assim, né? Para tentar vender ela e ver se compra um terreno num lugar que não tem esse risco, né? E fazer um quadrado para morar, porque eu não tenho condições, cara.
Lembrando que há mais de 24 horas, os moradores estão tendo prejuízos porque a energia elétrica foi desligada e ainda não há uma previsão de religamento. Nesse momento, técnicos da Defesa Civil estão derrubando o que restou da casa. E ainda não há uma previsão para que... E um detalhe interessante, o cachorro que ajudou a encontrar o corpo do jovem Rafael continua nos escombros acompanhando o trabalho da Defesa Civil. Ontem também nós mostramos que, devido às fortes chuvas, o forro do teto de uma sala de espera do Hospital das Clínicas desabou. Por causa dos transtornos ocorridos ontem, muitas pessoas não conseguiram chegar à unidade de saúde, que abriu o reagendamento para aqueles que perderam as consultas. O atendimento deverá ser remarcado pela internet, enviando um e-mail para o endereço remarcahc@ufpe.br. informando o nome completo, o número do prontuário, especialidade ou exame perdido, além de número de contato. O hospital, no entanto, não informou quando esses atendimentos vão acontecer. Dezenas de ruas ficaram alagadas no dia de ontem. Junto com esses alagamentos, muitos veículos acabaram perdendo as placas, principalmente as dianteiras. Por causa desse transtorno, o Detran Pernambuco está realizando o processo de substituição das placas sem a necessidade de agendamento. Para solicitar a placa dianteira, não é preciso realizar uma vistoria. Há regras também para quem tem aquelas placas cinzas. Nesse modelo, é necessário realizar uma vistoria e substituir pelo novo modelo do Mercosul. Os valores e prazos para as substituições podem ser encontrados no site do departamento, o www.detran.pe.gov.br. A Polícia Rodoviária Federal prendeu mais de 35 mil latas de cachaça e mais de 600 garrafas de uísque em Caruaru. O material foi encontrado dentro de um caminhão-baú com placas de Alagoas. O veículo foi interceptado durante uma fiscalização no quilômetro 130 da BR-232, em Caruaru, no Agreste. A mercadoria, composta por 600 garrafas de uísque e 35.568 latões de aguardente, estava sem nota fiscal e está avaliada em mais de R$100 mil. Os produtos haviam saído de Feira de Santana, na Bahia, em direção ao Recife. A Secretaria da Fazenda de Pernambuco foi acionada para providenciar a regularização fiscal do material. O número de casos de pessoas com inflamação nas córneas devido ao uso de pomadas modeladoras aumentou nos últimos dias. Segundo especialistas, esse registro ficou mais evidente após as prévias carnavalescas. Nos últimos dias, oftalmologistas de todo o Brasil têm relatado um aumento no número de casos de cegueira após o uso de pomadas para cabelos, utilizadas para modelar e fixar penteados. Durante os fins de semana, esses relatos são mais frequentes. No Recife, a Fundação Altino Ventura e mais outras 2 unidades especializadas em oftalmologia atenderam juntas mais de 100 pessoas na noite do último domingo para segunda-feira, com sintomas como dor e irritação nos olhos, pálpebras inchadas e dificuldades para enxergar após o uso dessas pomadas. Ellen Lira, estudante de odontologia, foi uma das vítimas desses produtos. É algo que, incomoda demais, quase acomete minha visão. Graças a Deus que não tive mais nenhum problema grave. Houve as queimaduras, mas não lesionou outras partes importantes do meu olho. Meu olho esquerdo ainda encontra-se vermelho, o direito um pouco. Então, eu estou melhorando gradativamente. Estou fazendo uso de 3 medicamentos. Passei algumas horas sem enxergar. Depois a visão ficou turva, como se eu tivesse com uma capa nos meus olhos. É muito angustiante pensar na hipótese de ficar sem sua visão, principalmente por algo que já foi falado e que não deveria mais estar no mercado. O médico oftalmologista da Fundação Altino Ventura, Caio Esposito, explica o que fazer após contato com o produto. Com a aproximação do Carnaval, nós temos observado um importante e preocupante aumento no quantitativo de atendimentos médicos no nosso serviço de urgência, por pacientes com queixa de fotofobia, lacrimejamento e desconforto ocular intenso após o uso de pomadas modeladoras capilares. Orientamos a população que suspende imediatamente o uso desses agentes e que, por se tratar de um trauma químico, a depender da sua magnitude e do tempo de exposição,
pode levar a sequelas irremediáveis na córnea. E que, em caso de contato com agente químico, inicie imediatamente a lavagem ocular cauteosa e que busque o atendimento médico de urgência para que possamos iniciar as medidas de tratamento o mais precoce possível. Desde os primeiros casos de queimaduras e cegueiras temporárias no Brasil, a Anvisa tomou medidas de fiscalização em relação a mais de 80 produtos, com ações que podem ser preventivas, como o recolhimento dos lotes ou de cancelamento da autorização. E, em todos os casos, os produtos não devem ser comercializados ou utilizados. A produção da TV Nova entrou em contato com a Secretaria de Saúde de Pernambuco e a Anvisa, mas até o fechamento dessa edição não obtivemos retorno. Veja a seguir entrevista com o secretário de Proteção e Defesa Civil do Estado, o Coronel Clóvis Ramalho. O Jornal Fato Novo volta daqui a pouco. Passando aqui para lhe convidar a acompanhar de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde, aqui na Nova Nordeste, a nossa Tarde Legal. Aqui você curte as melhores e maiores atrações da nossa cena musical. Também recorda com o Túnel do Tempo. E tem sempre para você curtir um clipe legal. É de segunda a sexta, a partir das 2 da tarde. Se ligue nessa nossa Tarde. Apoio Produtos de Limpeza Igual. Essa novidade é para você que ama bolo de rolo. A Fino Nordeste, maior fabricante de bolo de rolo do Nordeste, inaugurou uma unidade em João Pessoa, no Shopping Meg. São mais de 100 diferentes tipos. Tem bolo de rolo de noiva, barra de chocolate com recheio de bolo de rolo e muito mais. Venha se deliciar no novo quiosque da Fino Nordeste no Shopping Meg. Informações, acesse www.finonordeste.com.br. Conheça a Central e Praça da Picanha Buffet, com diversas opções, grande variedade de carnes, espaço amplo e arejado com todo o conforto para você e sua família. Rua Inácio Galvão dos Santos, 290, Encruzilhada, no Recife. Mais informações, 81 3427 2646. Visite o nosso Instagram, @Central da Picanha Recife. Ligações de cobrança, ameaças de busca e apreensão em nome sujo? Não consegue pagar as parcelas do seu veículo, cartões de crédito, empréstimo ou cheque especial? Fica tranquilo! A Invicta Assessoria tem a solução perfeita para você. Reduzimos em até 80% o valor da sua... Estamos de volta com o Jornal Fato Novo e nesse segundo bloco vamos abrir para uma entrevista com o secretário de Proteção e Defesa Civil do Estado, Coronel Clóvis Ramalho. Vamos falar um pouco mais sobre toda essa situação das chuvas que caíram em Pernambuco e que a gente pôde acompanhar aqui na edição de ontem. Coronel, boa noite para o senhor, tudo bem? Tudo bem, Ana, boa noite. Seja bem-vindo, Coronel. Eu queria falar primeiro da atuação da Defesa Civil. Como é que o órgão tem atuado nesse dia de ontem? Como têm sido os trabalhos para tentar amenizar, digamos assim, todos os transtornos que os pernambucanos viram aí? Bom, Ian, a Defesa Civil do Estado, ela trabalha em articulação, né, com os órgãos de defesa civil municipais. O Defesa Civil do Estado, ele entra como órgão de apoio, coordenação dos demais órgãos que compõem o sistema estadual de defesa civil, notadamente as secretarias e agências que têm relevância com essa situação que envolve, por exemplo, a PAC, que é o órgão que faz a meteorologia e emite os alertas. Nós recebemos da PAC esses alertas, essas informações e encaminhamos para as coordenadorias municipais, né, que são as defesas civis de cada município, para que ela, dentro das suas ações de prevenção, mitigação
e preparação, né, para esses eventos extremos, principalmente os eventos já demonstram essas áreas de risco, eles ficam disponíveis para todo mundo. É um mapa aberto em que continuamente as prefeituras, essa é uma missão principal das prefeituras, ela utiliza esses mapas e vai, ao passar do tempo, complementando essas informações e mantendo, né, aquelas áreas em que são ocupadas e que possuem residências em áreas de risco, para que ela prepare seus planos de contingência, para que, diante de eventos extremos, ela consiga fazer a mobilização dessa população, o alerta a elas, o deslocamento para áreas seguras, para os abrigos. Então, esses mapas a gente utiliza, inclusive, uma das ações que foi até proposto pelo governo, determinado pelo governo do Estado, nas ações que recentemente iniciamos, foi exatamente atualizar esses mapas junto aos municípios e ajudá-los nessa preparação dos planos de contingência, caso sejam necessários, né, e priorizar nas ações, todas as secretarias municipais e estaduais podem intervir para que essas residências em áreas de risco, e aqui na região metropolitana, por exemplo, nós temos mais de 700 setores de risco, é uma quantidade muito grande que envolve muitas famílias, setores de risco a gente pode ter 10, 20, 30 casas, e aí é um volume muito grande de população, e esse mapeamento ele é muito importante. Então, é um trabalho contínuo, em que o governo ele vai tentar, juntamente com as prefeituras, intensificar exatamente esse mapeamento e adotar as políticas públicas, principalmente aí da governança metropolitana, porque hoje o cidadão ele mora na região metropolitana, ele mora numa cidade, trabalha em outra e passa de uma cidade para outra, então ele é um cidadão da região metropolitana. Então, a intenção do governo do Estado é fazer essa... Eu consegui acompanhar essas histórias, eles acabaram não conseguindo receber uma ajuda, um auxílio, porque alguns deles diziam que a rua onde eles moravam, aquela localidade, ela não teria sido mapeada pela Defesa Civil. Como é que funciona esse mapeamento? De fato, há essa divergência? Isso pode acontecer, por exemplo, em locais em que tem ocupações irregulares. Eu queria saber como é que acontece essa situação. Nós, diante dessas problemáticas também, que você trouxe muito bem aí, o governo, inclusive, tivemos uma reunião chefiada pela vice-governadora, a Priscila Krause, ela evidenciou essa questão, que realmente é um problema que não deve acontecer. A pessoa está ali, paga muitas vezes PTU no município, paga a conta de luz está em outro endereço, então realmente tem que ser unificado. E determinou dentro dos encaminhamentos das providências que os órgãos específicos do governo do Estado fizessem análise dessa problemática e tentassem realmente delimitar, mostrar aquela residência, aquela rua, ela está dentro de que município, fazer realmente a delimitação correta do limite entre os municípios para que esse tipo de problema não perdure. Então, isso foi realmente evidenciado naqueles problemas de chuvas intensas do ano passado, e a gente viu ao longo do semestre isso perdurar, e a determinação do governo do Estado é para que o órgão responsável do governo, a FIDEM, ela adote as medidas e, junto com os municípios, consiga definir a localização exata de cada um. Vamos voltar agora a falar de ontem. Ontem tivemos um óbito em Olinda, de um jovem de 19 anos. Ele dormia enquanto a chuva caía e houve todo aquele deslizamento e ele acabou perdendo a vida. A informação que a gente tem, que inclusive foi passada pela Defesa Civil de Olinda, é de que aquele imóvel ele já teria sido interditado porque era uma área de risco. Mas as pessoas que eram proprietárias daquela residência acabaram alugando. Inclusive, hoje acompanhamos uma matéria com o Denilson de pessoas tentando vender os imóveis naquela área. A Defesa Civil ela faz todo esse mapeamento, ela diz que o morador tem que sair daquela localidade e, naturalmente,
para preservar aquelas vidas, e é um trabalho naturalmente para salvar vidas, não é? Totalmente de prevenção. A Defesa Civil, ela também entra... Pode oferecer risco à vida dessas pessoas, o município ele deve intervir imediatamente e tomar as medidas necessárias para que as pessoas sejam realmente removidas daquela área. No momento que aquele imóvel não deveria estar naquela área de risco, porque está oferecendo risco àqueles ocupantes, inclusive às famílias que estão próximas, porque uma vez que tem deslizamento de barreira, a projeção dessa barreira ela sai atingindo todo mundo que está embaixo dela, na projeção. Então, essa é uma medida que o município deve adotar, e em seguida fazer a demolição daquele imóvel que está em local irregular, né, para que não venha causar o incidente. E aí a Defesa Civil Estadual ela entra com a cooperação técnica através do seu corpo de engenheiros, se for o caso o município precise, para apoiar nessa delimitação, nessa definição que aquilo é um imóvel de risco e assim adotar as medidas. A gente vê aí a Defesa Civil sempre atuando nessas situações de risco. Isso não quer dizer, naturalmente, que a Defesa Civil só trabalhe nessas situações. A gente sabe que é um trabalho que acontece todos os dias, o tempo todo, ao longo do ano. E eu quero saber, a população, ela pode buscar a Defesa Civil em outros momentos que não seja de emergências? Por exemplo, denunciar algo que tenha visto, uma barreira que talvez corra o risco, ou a pessoa vê uma situação que pode provocar ali a morte ou causar ferimentos às pessoas. O público pode fazer essa busca também na Defesa Civil? O público deve. O público também faz parte do sistema de Defesa Civil. A Defesa Civil ela existe ali para colaborar com a proteção da sociedade. E a sociedade ela é partícipe completa nesse sistema. Então, ela é partícipe desde o momento em que ela evita jogar lixo nas canaletas, nas escadarias, plantar determinados vegetais tipo bananeiros nas áreas de morro. A própria Defesa Civil Estadual, como a municipal, ela desenvolve palestras e peças lúdicas até com essa intenção de preparar a população para aquelas situações. E a gente tem um canal aberto através do telefone 199 para receber exatamente da população essas informações que venham a denunciar, que venham a demonstrar que há algum risco. Tanto, ela deve buscar inicialmente a Defesa Civil do município, mas a do Estado também pode receber essas informações, que também daremos o tratamento, a informação, encaminhando para os órgãos competentes, seja municipais ou estaduais, já que, por exemplo, nessas áreas existem tubulações de abastecimento de água da Compesa, que é um órgão do Estado, e se precisar de alguma manutenção para que essa tubulação não esteja sofrendo algum risco, o órgão estadual ele possa de imediato intervir, evitando que haja um rompimento ou coisa do tipo, e aí venha pôr em risco a população daquela região. Então, através do telefone 199, a população ela pode demandar da Defesa Civil essas questões, como também pode, caso não consiga de alguma forma, ligar até para o 193, que é o telefone do Corpo de Bombeiros, que a corporação nos encaminha também todas as demandas que a sociedade precise em relação a essa Defesa Civil, o sistema como um todo. Então tá aí, esse cuidado com o Estado, com o nosso município, ele se faz com todos nós, através da gente se juntando e buscando essas soluções. Queria agradecer a sua presença, Coronel Clóvis Ramalho, muito obrigado por estar aqui conosco, esclarecendo e tirando as dúvidas de muitas pessoas. O interesse é todo nosso de manter a população informada e preparada, né, porque vivemos numa região cuja geografia conduz a esses riscos, e uma frase que a Defesa Civil tem no Brasil como um todo é que a Defesa Civil somos todos nós, é o esforço conjunto da sociedade, do governo, todos os níveis, para tentarmos ficar numa situação mais segura possível. Muito obrigado. Eu que agradeço, Coronel. Uma boa noite para você. O Jornal Fato Novo volta daqui a pouco. Os clarins voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O
som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos e no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval na Nova. Apoio. Aposta Ganha. Patrocinador oficial dos melhores carnavais do Brasil. Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano Resolve. A solução completa para a casa toda. A gente sabe o que é ser brasileiro. Querer ser o melhor do mundo, virar notícia, aprender a cair e dar aula de levantar. Deu ruim, a gente tenta de novo. E de novo, porque somos todos brasileiros. Somos a Bet Nacional, a Bet da Tropa, a Bet do Vinícius Júnior, a Bet dos brasileiros. Domingo, churrasco, verão, tem que ter o quê? Linguiça Mauricéia. Assada na brasa, no forno, é só escolher. Linguiça Mauricéia. Deliciosa como tem que ser. Irresistível pra mim, pra você. Diz pra manhã que pode trazer. Todo mundo vai querer. Linguiça Mauricéia. É gostosa demais. Linguiça Mauricéia. Eita, manhã, pense na linguiça gostosa. Linguiças Mauricéia, mista, frango e petisco. O Grau tem cursos técnicos e profissionalizantes. O Grau Técnico oferece mais de 30 cursos: enfermagem, administração, informática, edificações, radiologia, eletrotécnica e muito mais. O Grau Profissionalizante tem mais de 40 cursos: refrigeração, confeitaria, cabeleireiro, massoterapia, cuidador de idosos, bombeiro civil, e o aluno ainda conta com o apoio da agência de emprego. Curso técnico ou profissionalizante, faça no Grau. TV Nova. Estamos de volta com o jornal Fato Novo. Obrigado pela sua companhia. A Polícia Civil deflagrou a Operação Carreteiro contra uma organização criminosa suspeita de roubo de cargas no Recife e em várias cidades do interior do estado. Policiais militares e advogados estão entre os suspeitos de integrarem a quadrilha. As investigações foram iniciadas em fevereiro de 2021. A operação de repressão qualificada, denominada Operação Carreteiros, foi deflagrada na manhã de hoje contra uma organização criminosa especializada em roubos de cargas com atuação na região metropolitana do Recife, bem como na Zona da Mata e no Agreste Pernambucano, além de outros estados. Os mandados foram cumpridos no Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, Barreiros, Caruaru, Limoeiro, Itamaracá, São Caetano, Bonito, Brejo Santo, no Ceará, Goianinha, no Rio Grande do Norte, Canguaretama, no Rio Grande do Norte e Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Entre os envolvidos estão policiais militares e advogados. Os policiais militares, eles tanto agiam diretamente nos próprios roubos, quanto também forneciam armas de fogo para serem efetuados os assaltos. Já os advogados, o advogado, no caso, ele fornecia a logística e o know-how da receptação, fazendo o link entre os bandidos e os comerciantes que vendiam as cargas roubadas. Os crimes são de organização criminosa, roubo majorado por uso de arma de fogo, lavagem de dinheiro, receptação qualificada, dentre outros que serão oportunamente individualizados alvo a alvo. Na operação foram cumpridos 18 mandados de prisão temporária e 10 mandados de busca e apreensão domiciliar. Na execução da operação, participaram 120 policiais civis, entre delegados, agentes e escrivães. O Ministério Público Federal cobra maior cobertura de vacinação infantil em Pernambuco. A recomendação para que providências sejam tomadas para atingir a meta de vacinação entre crianças, que é de 95%, foi enviada a 30 municípios pernambucanos, incluindo o Recife.
Dados da Organização Mundial de Saúde indicam que a cobertura vacinal de crianças até 11 meses está em queda no estado desde 2018. Esses dados referem-se à vacinação para doenças como a poliomielite, o rotavírus humanos e as tríplices virais. Os municípios têm até 30 dias para informar o acatamento ou não da recomendação. E caso descumpra, o Ministério Público fará adotar medidas administrativas com síndromes e deficiências. Músicas infantis no ritmo de frevo e crianças afiadas para o desfile deste ano. Esses passistas mirins estão prontos para mais um carnaval inesquecível. Na Praça de Paratibe, eles se reuniram para os ajustes finais e foi impossível não cair no frevo. O bloco Algodão Doce completa 8 anos e foi criado para homenagear crianças com deficiências e síndromes da cidade do Paulista. O bloquinho sai no domingo de carnaval e a expectativa é que mais de 200 crianças participem do desfile, acompanhadas de personagens conhecidos. A alegria, mas acima de tudo a acessibilidade, estão garantidas. Esse ano a gente vem botando o trenzinho da acessibilidade, que é para as crianças especiais do nosso município, que eles vão um pouco mais afastados, vão na frente do bloco, por causa do barulho, porque eles estão vivendo no mundinho dele, então a gente pensou com carinho, cuidado de botar nossas crianças especiais um pouquinho mais à frente do nosso desfile. O bloco já é o 8º ano, esse ano a gente vem com o tema Carnaval de Todos. Toda a estrutura a gente pensa sempre na segurança deles, que eles possam viver o carnaval de rua, o verdadeiro carnaval, tenha toda a estrutura confortável. E no bloco vai ter músicas para a criançada de hoje, mas também para aqueles que foram criança nos anos 70 e 80. E quem vai garantir esse repertório diversificado é o Palhaço Papito. Vai ser ótimo aqui nas ruas de Paratibe. E eu convido a todos vocês dos bairros adjacentes para vir para cá, para Paratibe, na Praça da Liberdade, no dia 19 de fevereiro, a partir das 16 horas, aqui na Praça da Liberdade, em Paratibe. Vai ser 10, vai ser show! Rafaela de Carlos trouxe o filho, que será um dos homenageados. Para ela, iniciativas como estas são importantes para melhorar a interação desses pequenos. Thales, ele sempre participou, né, do bloco, desde quando ele era do tamanho dela. Aí esse ano o Daniel me chamou, né, para que ele fosse um dos homenageados do bloco, né. Também faz com que Thales ele socialize, né, com outras crianças da idade dele e também de mais idades. E era só um ensaio, mas a garotada aos poucos foi chegando e caindo na brincadeira. Mas isso é só uma prévia do que vai acontecer no domingo, quando o bloco sai pelas principais avenidas de Paratibe no fim da tarde. Na medida em que se aproxima o dia do desfile, aumenta-se ainda mais a expectativa dos baixinhos. Vai ser muito legal, eu adoro participar de blocos assim. Espero que seja divertido, como todos os anos, e muito bacana, várias pessoas. Então fica o convite para curtir esse bloco, que além de ser o mais animado, com certeza é o mais inclusivo e apaixonante do Carnaval de Pernambuco. E morreu na madrugada de hoje, aos 71 anos, o ex-deputado estadual Ricardo Costa. Nossa equipe acompanhou o velório em um cemitério no município de Paulista, na região metropolitana do Recife. Familiares, amigos e políticos estiveram presentes no velório e sepultamento do ex-deputado, que começou por volta das 3 da tarde, no cemitério Morada da Paz. Entre as centenas de pessoas que prestaram homenagem estava o prefeito de Olinda, que lamentou a grande perda para a política do estado. A gente perde um grande amigo, né? Amigo esse que fez uma história, né? A história essa já é justamente de família, um grande empresário, uma pessoa que, na realidade, não só ajudou, evidentemente, na economia da cidade de Olinda, principalmente com a empresa Estampa, mas também a geração de emprego. Muitos empregos foram gerados também através dessa grande empresa Estampa. Quem também esteve presente foi o ex-deputado Sérgio Leite, que destacou o trabalho de Ricardo Costa como empresário, gerando empregos e lutando por Pernambuco. Mesmo antes de entrar na política, um empresário respeitado, considerado,
bem-sucedido e que sempre fez o bem a todos os pernambucanos, mesmo como empresário, né? Depois entrou na política como um deputado exemplar, um dos que mais apresentou projeto, que mais fez leis, que mais se dedicou. Bem, ele gerou emprego, ele tinha iniciativa, ele tinha criatividade, a empresa dele cresceu, se expandiu para Paraíba, se expandiu para outros lugares. Emocionado, Gilberto Sobral destacou o amor que Ricardo tinha pela cidade de Olinda. Ricardo era um olindense apaixonado por Olinda. Boa parte do desenvolvimento econômico de Olinda se deve a ele, que acreditou na cidade, que apostou na cidade, que investiu na cidade. Era um cara que em qualquer momento que você precisasse dele, ele estava presente, né? E eu tive muitas experiências com o Ricardo, de precisar do apoio dele, de contar com ele, da gente conversar muito. Recentemente tivemos uma conversa de mais de 3 horas, não faz 2 meses, né? E parecia que era uma despedida, né? A gente está muito triste mesmo, mas são os desígnios de Deus que a gente tem que aceitar, né? O ex-deputado estadual Ricardo Costa morreu aos 71 anos. Ele estava internado em um hospital do Recife, lutando contra um câncer. Ricardo deixa a esposa, 5 filhos e 4 netos. Daqui a pouco, os franceses voltam às ruas para protestar contra a reforma da Previdência. O Jornal Fato Novo volta daqui a pouquinho. Oi, gente, tudo bom com vocês? Olha só, nosso programa Aqui Bom Te Ver, de segunda a sexta, 4h30 da tarde. Eu tô aqui esperando por você, com muita música, muita informação, bate-papo super descontraído, estreia de filme, teatro, fofoquinha, que é sempre muito bom. Então não esquece, tá? Segunda a sexta, 4h30 da tarde, você se encontra comigo aqui no Que Bom Te Ver. Coqueiral Parque, o parque da família pernambucana. Nossa estrutura de lazer possui 10 piscinas, toboágua, rampa d'água, 2 restaurantes, lanchonetes e sorveteria, 3 lagos de pescaria e muito mais. Acesse nosso site www.coqueiralparque.com. Atendimento de segunda a domingo das 8 às 16h30. Telefones 081 3371 9111 ou 98864 2263. Seja sócio com o nosso passaporte anual. Trabalhamos com todos os cartões de crédito. Há 25 anos, o Grupo de Ajuda à Criança Carente com Câncer de Pernambuco investe na humanização do tratamento oncológico de crianças e adolescentes. Aqui, todo o trabalho é feito com dedicação, solidariedade e muito amor. Lutamos muito para chegar até aqui e continuaremos juntos por muitos e muitos anos na luta contra o câncer infanto-juvenil. GAC Pernambuco, juntos somos mais fortes. TV Nova. Quase 2 dias após o poderoso terremoto que abalou a Turquia e a Síria, o número de mortos na tragédia continua aumentando. E a França voltou a registrar grandes protestos contra a reforma da Previdência. Esses são alguns dos destaques do nosso Giro de Fatos. Considerado o maior terremoto a atingir a Turquia e a Síria em 80 anos, a tragédia que abalou os países no início da semana segue registrando estragos. Milhares de pessoas ainda estão sendo resgatadas, enquanto outras milhares seguem desaparecidas. O número de mortos também aumenta com o passar das horas. Até o fechamento dessa edição, o balanço oficial superava os 5.000 óbitos, sendo a grande maioria cidadãos turcos. Na região afetada pelo grande abalo, cerca de 70 réplicas já foram sentidas. Ao todo, mais de 10.000 pessoas ficaram feridas na tragédia e a Organização Mundial da Saúde acredita que o número de vítimas pode ser até 8 vezes maior. Mais de 70 países já anunciaram o envio de ajuda humanitária e equipes de busca. Entre os governos que se prontificaram a enviar apoio estão os Estados Unidos
Reino Unido, Alemanha e Israel. O Chile começou a receber brigadistas e especialistas internacionais que se mobilizam nos trabalhos de combate aos quase 300 incêndios florestais que atingem a zona centro-sul do país. Ao todo, 26 pessoas já morreram, 1.260 ficaram feridas e 3.000 estão desabrigadas, além das 1.100 residências que já foram destruídas. O fogo já atingiu 270 mil hectares e um novo alerta meteorológico devido ao calor extremo foi enviado para as regiões Maule e Ñuble. A ajuda para combater as chamas vem de países como Espanha, Argentina, México e Estados Unidos. Esse último chegou a enviar o maior avião-tanque disponível no mundo, com capacidade para 36 mil litros. O fogo já queimou uma superfície maior que a de Luxemburgo e a fumaça chegou à capital, Santiago. O Chile enfrenta um verão de recordes de temperatura, com termômetros chegando a marcar mais de 40 graus Celsius. Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros por forças israelenses na área da Cisjordânia ocupada. De acordo com o Ministério Palestino de Saúde, o jovem foi morto com um tiro no rosto por soldados da ocupação durante um ataque na cidade de Nablus. Por sua vez, o exército de Israel afirmou que as tropas responderam com tiros contra um suspeito armado que abriu fogo contra eles. Nenhum grupo palestino reivindicou o adolescente como membro. Uma fonte das Forças de Segurança Palestinas afirmou que 3 pessoas foram detidas durante a operação. A Coreia do Norte afirmou que vai expandir e intensificar os exercícios militares como forma de preparação para a guerra. O compromisso foi adotado em uma reunião do alto comando do Exército com o líder Kim Jong-un, após exercícios aéreos conjuntos dos Estados Unidos e da Coreia do Sul. Nesta quarta-feira, a Coreia do Norte celebra o aniversário da fundação das Forças Armadas e se prepara para a festa que marca o nascimento de Kim Jong-il, filho do fundador do país, Kim Il-sung. O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul afirmou que monitora de perto a área ao redor do local de desfiles e observou um aumento de funcionários e veículos nos últimos dias. Os franceses voltaram às ruas no 3º dia de protestos convocado por sindicatos contra a reforma da Previdência, em uma tentativa de aumentar a pressão durante a análise do projeto. Pesquisas recentes mostram que 2 a cada 3 franceses são contrários ao aumento da idade da aposentadoria, de 62 para 64 anos a partir de 2030, e ao aumento de 42 para 43 anos do tempo de contribuição a partir de 2027 para obter o direito a receber pensão completa. No último dia 31 de janeiro, a França registrou a maior manifestação contra uma reforma social em 3 décadas, com quase 3 milhões de pessoas nas ruas. Em um resgate emocionante, a Defesa Civil da Síria conseguiu retirar um homem e seus 3 filhos dos escombros de um prédio de 15 andares, localizado na província de Idlib. A família foi encontrada 40 horas depois do terremoto. Socorristas e civis comemoraram o resgate. Em meio à tragédia, uma notícia boa, não é? O Jornal Fato Novo fica por aqui. Você assiste agora ao programa Fala Povo com Edson Araújo. Essa edição, você já sabe, já está disponível no nosso canal no YouTube, o TV Nova ao vivo. Uma excelente noite para você. Até amanhã. Que vontade de te dar um abraço, cair de novo no passo, ver teu bloco passar. Ai, que saudade de entrar nessa folia, vestir a fantasia, ser feliz.